tema da redação do Enem fosse sobre desigualdade social e uberização do trabalho, você saberia escrever ou você iria encarar a folha em branco ia te encarar e não ia dar em nada? Pois é, foi isso que aconteceu, inclusive, com a minha aluna Yasmin. A Yasmin, antes de me conhecer, tirou 0 na redação. Depois que ela aplicou o método dos modelos holísticos, ela tirou 1000 no Enem. Por que ela tirou 0 em um ano? Porque literalmente ela não saiu da folha em branco. Ela não sabia o que fazer, ela não tinha palavras para colocar na redação. Isso também acontece com você? E aí, aqui nessa aula, eu vou te apresentar a introdução holística dela, ou seja, que se encaixa para todo e qualquer tema, aplicada a esse tema que eu te falei: desigualdade social e uberização do trabalho. Inclusive, essa daqui é a redação que ela fez. Eu pedi para ela fazer essa redação, me enviar para eu poder corrigir aqui com vocês, tá? Então, caso esse tema, né, caia no Enem, o que a gente vai colocar? Olha só, a introdução dela se encaixou tanto para o Enem 2023, que foi sobre o trabalho de cuidado da mulher. Não sei se você se lembra, trabalho de cuidado. Então, ela conseguiu encaixar a redação dela inteira, tá? Principalmente essa introdução aqui que eu tô te falando, e ela também vai encaixar essa introdução para desigualdade social e uberização do trabalho. Beleza? Então, ao longo da correção, eu vou te explicando um pouco mais sobre essa estrutura holística, como é que funciona o meu método e também sobre esse tema. Primeiro ponto que eu já observei aqui, ó, é que ela poderia aumentar essa letra maiúscula dela. Estão vendo aqui, ó? Pode aumentar essa letra aqui. Na aclamada distopia, ensaio sobre a cegueira, então esse é o repertório holístico que ela usou, né? José Saramago retrata uma sociedade que metaforicamente encontra-se cega no que tange aos problemas sociais que a cercam. Bom demais. Assim como na obra, então aqui é um elemento de ligação, a crítica do autor ecoa na realidade. Aqui é a produtividade do repertório dela, tá? Ela vai relacionar o repertório dela ao tema. Assim como na obra, a crítica do autor ecoa na realidade contemporânea. Haja vista que, aqui é a conjunção, em virtude da cegueira moral, muitos indivíduos não enxergam que a desigualdade social e a uberização do trabalho, então aqui ela vai encaixar o tema, ó, a desigualdade social e a uberização do trabalho estão profundamente interligados. Que aqui ela relacionou lindamente esse tema. Porque se a gente for parar para pensar, essa é uma frase temática difícil, né? Desigualdade social e uberização do trabalho. E ela falou que esses assuntos, eles estão profundamente interligados. Coisa linda. Não foi à toa que ela tirou nota 1000, não é mesmo? Dessa forma, percebe-se a configuração de um grave obstáculo. Quando ela fala que algo é um grave obstáculo, aqui é o posicionamento dela, cujas raízes se entrelaçam. Coisa linda! Pelo silenciamento midiático e pela negligência governamental. Argumentos holísticos que ela vai colocar aqui ao longo do texto dela, tá? Cabe mencionar, diante desse cenário, então aqui as conjunções, que sob a ótica do filósofo Pierre Bourdieu, aqui vem a citação dela, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão, aqui é o repertório. A mídia, segundo ele, aqui ela só colocou um Szinho a mais, é um desses aparatos, mas em vez de promover debates de forma constante e aprofundada sobre a assimetria social e a plataformização de trabalho, então aqui ela usou sinônimos para o tema, assimetria social e a plataformização do trabalho. Não, não. E você não está anotando esse vocabulário? Anote esta riqueza de vocabulário para você colocar na sua redação também. Então, olha só: desigualdade social, assimetria social, tá? Silencia-se quanto a tal premissa, ou seja, a mídia, ela não aborda esse problema, ela se silencia. Isso pode ser observado, já que, na contramão do seu papel democrático, os veículos midiáticos não aprofundam a comunicação massiva sobre as consequências da uberização. Então, aqui ela vai relacionar. E, além disso, por vezes, oferece mais destaque às empresas de tecnologia, aos seus representantes
enquanto as vozes dos proletariados uberizados são silenciadas. Coisa linda. Então, aqui ela conseguiu exemplificar. Por conseguinte, então, as empresas elas têm mais voz do que o proletariado uberizado, né? O silenciamento comunicacional é refletido na omissão de conhecimento populacional acerca do obstáculo, o que gera uma compreensão superficial do fenômeno, promovendo logo o aprofundamento das discrepâncias socioeconômicas. Então, cada vez mais as pessoas elas estão trabalhando mais na uberização porque elas não sabem, né, que isso é algo que vai prejudicá-las e isso vai aprofundando a desigualdade social. Isso vai problematizando mais ainda. E aqui, ó, ela relacionou de novo com o argumento holístico dela, tá? Coisa linda. Colocou aqui uma conjunção, né? Lindo demais. Ademais, é válido retornar o aspecto supracitado quanto à morosidade estatal. Então, aqui ela colocou morosidade estatal, sinônimo de negligência governamental, tá bom? Para o sociólogo Zygmunt Bauman, então aqui ela vai colocar a citação dela, uma instituição, quando posicionada de forma a ignorar a sua função social, é conhecida em um estado zumbi. Sob esse viés, o Estado brasileiro comporta-se de forma análoga ao conceito do autor, visto que, no que concerne a buscar medidas eficazes para contornar as diferenças sociais, aqui ela está retomando o tema, intensificadas pela terceirização digital, sinônimo do tema, é notória a sua inatividade. Ou seja, o governo não faz nada. Desse modo, aqui ela esqueceu da vírgula, ó, tal postura é inerte. Tal postura inerte é evidente ao considerar que as autoridades governamentais não trabalham com uma abordagem pertinente em proveito da pauta em questão. Aqui ela está começando a exemplificar, está apresentando como isso ocorre. Dada a carência de criação de regulamentações que protejam os trabalhadores. Muito bom. Os quais, antes de pronomes relativos a gente vai colocar vírgula, vendem a sua força de trabalho mediante plataformas digitais, uma vez que as empresas não são obrigadas a garantir direitos básicos, a saber, férias e licença médica. Aqui ela foi super específica, muito bom para a competência 3, tá? Principalmente se você tá com dificuldade na competência 3, que é a sua argumentação, que é o seu desenvolvimento, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Tá? Então, vá assistir esses vídeos. Eu também quero deixar um convite. A gente vai ter um aulão dia 19/10, não sei que dia que você está assistindo isso, que vai se chamar A Caixa Preta dos Temas. Eu vou falar sobre as minhas apostas, e são apostas que têm uma fundamentação, né? Um motivo pelo qual eu acho que esse tema pode acontecer. Lembrando que, independentemente do tema cair, que eu estou apostando ou não, e daí? Você está sendo preparado para escrever sobre todo e qualquer tema, assim como a minha aluna Yasmin. Esse texto aqui, olha, essa introdução que ela fez, ela conseguiria encaixar como ela fez para o tema de 2023 e como ela acabou de fazer agora para um tema que não teve nada a ver. Um era trabalho de cuidado, e ela colocou José Saramago a mesma estrutura, e agora ela está colocando um tema de eixo tecnologia, desigualdade e uberização do trabalho, mesma linha de raciocínio, tá bom? E aí, se você também quer, assim como a Yasmin, aprender isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o curso dos modelos holísticos e, quem sabe, ser o meu próximo aluno nota 1000, não é mesmo? E olha só, ela continua, ó. Consequentemente, é explícito como a assinação do poder público, então aqui ela retomou o argumento holístico dela, gera marcas como déficit no exercício pleno da cidadania pela classe proletariada digital, um direito básico de máximo prestígio assegurado pela Carta Magna de 1988. Aqui ela retomou o repertório dela, problematizando, porque que ela está falando no início, que o governo ele é considerado um estado zumbi, porque ele não faz nada. E aqui ela fala que isso prejudica os direitos básicos. Então, dentro do próprio parágrafo, ela fez um texto cíclico. Tá vendo? Ela falou que o Estado é considerado zumbi e que isso, né, prejudica os direitos básicos assegurados na Constituição. Lindo! Urge, portanto, conjunção, que quem vai fazer? Governo. Então, aqui a gente tem o agente dela. Enquanto responsável pelo bem-estar social, aqui nós temos o detalhamento. Implemente políticas públicas eficazes que regulamentem, então aqui, ó, implemente políticas públicas, é a ação. Regulamento é o trabalho digital. Aqui o tema, por meio, modo
da criação de leis que assegurem os direitos trabalhistas fundamentais aos trabalhadores de plataformas. Aqui é um sinônimo, né, do tema, com a finalidade de garantir visibilidade e proteção aos proletariados. Outro assim, a mídia precisa assumir seu papel de conscientização, promovendo uma cobertura ampla sobre a precarização do trabalho uberizado e investindo, tomar cuidado aqui com os dois gerúndios, em reportagens que ressaltem essa vulnerabilidade, a fim de, então, aqui ela vai fazer o detalhamento da finalidade, outra finalidade, reduzir a desigualdade social, porque aqui ela retomou a outra parte do tema. A partir dessas ações, o Brasil poderá viver um cenário diferente de ensaio sobre a cegueira. Aqui, ó, ela finalizou o texto dela, retomando o repertório dela, que era ensaio sobre a cegueira da introdução. Ó, competência 1, 160 pontos, as outras competências, 200 pontos. Totalizando aqui, ó, 960. Mas aqui, Bela, tá difícil dela melhorar? Não. Ó, ela errou uma vírgulazinha, outra vírgulazinha aqui e gerúndios, tá? Poderia passar esse gerúndio, pode ser que o corretor ele nem perceba esse detalhe aqui e dê 1000 redondo, porque olha, esses dois erros aqui são de vírgula, né? Então, é um erro de um mesmo tipo, pode ser que ela tirasse 1000 redondo, tá? Mas aqui, como a gente tá num curso, né, eu prefiro penalizar, pelo sim, pelo não, a gente prefere penalizar marcando os erros e ensinando a melhorar, do que passar a mão na cabeça e deixar o aluno ir com esses detalhes, tá bom? Ó, espero que você tenha aprendido, hein? Como escrever uma redação 900 mais sobre esse tema, mas que tenha feito um boom na sua cabeça. Não, peraí então. Se a Yasmin, ela colocou essa introdução e esse texto no tema de 2023 e também colocou em 2024, escreveu lindamente assim, e ela havia tirado 0 na redação do Enem que ela fez no ano dela anterior, e depois ela tirou 1000, eu também posso. Você acredita que isso é possível para você também? Porque a Yasmin não sabia nada, ela deixou a redação dela em branco. E aí ela conseguiu fazer um texto lindo, perfeito desse, né, com todos os critérios cobrados pelo edital da prova. Então isso também é possível para você, tá bom? Vai ser um prazer ter você como meu aluno do curso dos modelos holísticos, mas já deixa o seu like aqui, por quê? Porque o pote de ouro transbordou nesse vídeo, hein? E eu te espero também no aulão do dia 19/10, a caixa preta dos temas. Vou deixar aqui também na descrição o link para você se cadastrar.